Essa informação ela só se tornou nova porque alguém disse assim, olha, 70 objetos como 13 Atlas, mas desde 2010, que os caras sabem que naquela faixa do cinturão ali de Marte e Júpiter, aquilo ali tem alguma coisa acontecendo de maneira anômala, estranha. E agora ganhou notoriedade. Aí virou sensacionalismo, porque a gente acha que, né, é a última cereja do bolo, e não é. Essa história de seres como os arcontes, dos Anunnaki, que está na mitologia sumeriana, dos índios Hopi nos Estados Unidos, que falam dos Nomus, que vem de Sírios, da galera mesoamericana aqui dos maias, incas, toltecas e olmecas, do pessoal da faixa andina da América do Sul, lá da Europa Central, do extremo da Europa, da Ásia Central, da Oceania, todos os continentes do nosso planetinha fazem referência a seres de fora. E não é possível, não é cabível, não é plausível, não é admissível, mas é até irritante isso, que todo o processo que envolve um cometa como o 3I Atlas cause tanta desinformação, alienação e uma ação conjunta das trevas para mudar o foco das pessoas e mantê-las na ignorância, e todos nós caímos com muita facilidade a respeito disso. Por que eu estou fazendo já essa crítica forte no início? Porque desde que o 3I Atlas, e por que é 3I Atlas? É um terceiro objeto interestelar, portanto, que vem de fora do sistema solar, que foi foi percebido pelo observatório Atlas, daí o nome 3I Atlas. Esse nosso amigo foi detectado em julho de 2025, mas há fontes que eu pesquisei nas últimas 72 horas que afirmam que esse 3I Atlas já havia sido percebido desde 2015, junto com o Oumuamua e o outro lá, que eu esqueci o nome. E ninguém falava nada, e a NASA escondeu. E esse acobertamento que os sistemas e agências astronômicas da Terra fazem é uma atitude criminosa. Ela é contra a humanidade, sim, porque gera desinformação. Ela gera teoria conspiratória. Aí pessoas como eu e outros que falam do assunto, o próprio Elan, que fala... tem uma porrada de gente, desculpe o termo, que vem falando ultimamente a respeito do 3I Atlas, nós acabamos parecendo idiotas. Ou... como é que eu vou dizer isso? Pessoas infantis, né? Quando a gente trata de um assunto seríssimo. Isso é mais um acobertamento a respeito da história extraterrestre que envolve a humanidade, né? Então, hoje vamos ter muita cautela na análise do que nós estamos preparando hoje. Deixa eu falar algo importante, que é muito importante mesmo, né? Eu sei que existe muita especulação em torno desse assunto. É inevitável. A NASA mesma, ela cria as condições para gerar conspiracionismo. Ela, no momento em que ia anunciar algo importante a respeito do 13 Atlas, ela cria um argumento falacioso de que ela teria que fechar porque o governo americano ia parar e não ia se divulgar mais informações. Aí, quando ela volta com a imagem tosca do 13 Atlas, de um dia desse para cá, que ninguém acreditou, ninguém. Aí você tem uma fileira de cientistas razoavelmente éticos, como o Avi Loeb, David Grush e outros, que não estou defendendo ele, não sou advogado deles, mas eu acho que a atitude deles tem sido diferente do que a NASA se propõe. E o Avi Loeb, até quarta-feira, até sexta-feira da semana passada, manteve o mesmo tipo de diagnóstico a respeito do 13 Atlas, que não é
algo natural, que é um objeto, no mínimo, criado por inteligências que não são da Terra. Ele não está dizendo nave, mas ele está dizendo, olha, isso aqui não é natural. Aí há uma informação recente de alguns influencers aqui do YouTube, de que 60 objetos parecidos com o 13 Atlas, 69 objetos com as mesmas características do 13 Atlas, variabilidade de luz, aceleração e desaceleração independentemente do impulso gravitacional. Eu não vou dizer que existem 60, 70, porque a faixa, essa informação ela não é sensacionalista, tá? Essa informação aqui não é. Eu não posso afirmar que existem 70 objetos anômalos. Eu não vou fechar número nenhum, eu acho que isso sim é perigoso. Porém, no cinturão de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, ali não pode produzir gelo. Se ali não pode produzir gelo, como é que aqueles bólidos vão ter padrões? Preste atenção, pedras, rochas no espaço não apresentam padrões como eles estão afirmando, ou alguns cientistas estão afirmando, e eles desde 2010 sabem disso. Essa informação ela só se tornou nova porque alguém disse assim, olha, 70 objetos como 13 Atlas, mas desde 2010, que os caras sabem que naquela faixa do cinturão ali de Marte e Júpiter, aquilo ali tem alguma coisa acontecendo de maneira anômala, estranha. E agora ganhou notoriedade. Aí virou sensacionalismo, porque a gente acha que, né, é a última cereja do bolo, e não é. Mas vamos à questão dos crimes contra a humanidade. Eu vou voltar com força total com 13 Atlas daqui a pouco, que eu penso que isso é muito, muito, muito importante. Em 1969, o projeto Blue Book ele foi encerrado nos Estados Unidos. Esse projeto Blue Book, ou Livro Azul, continha relatórios e mais relatórios. Na verdade, eram milhares de páginas que haviam sido registradas a respeito da presença de UFOs e de inteligências não humanas. Mas a parte final do projeto Blue Book, que foi divulgado um dia desse, que se tornou público, tem como última frase: Not are there. Não há nada lá fora. Não há nada lá fora. Aí tem milhares de páginas afirmando que há naves ou seres que não são humanos. Esses caras são malucos? São meio doidos? O que eles são? Com todo respeito. Eles constroem um sem número de registros de páginas e mais páginas contendo a história de relatos de abduções de pessoas dos Estados Unidos, fora dos Estados Unidos, e depois, no final, na última frase, está escrito: não há nada lá fora. É brincadeira, né? Isso aqui eu vou começar a falar dos crimes. Isso aqui é um crime contra a humanidade, porque é sonegação de informação. E sonegação de informação gera desequilíbrio no sistema. Manutenção da ignorância. Acobertamentos ufológicos na história, o que é documento e o que é narrativa. Um fato histórico documentado. Programas secretos, relatórios, decisões oficiais que mostram, sim, camadas de sigilo. Por quê? Que a NASA não, mas algumas agências como a CIA, essas agências, elas têm uma espécie de voto de silêncio a respeito dos principais eventos de abdução dos Estados Unidos, envolvendo Las Vegas, o estado de Nevada, a área famosa, a área 51, Nova York e o Missouri. Essas regiões estão com documentos em silêncio que só serão divulgados em 2020.
89 ou 90, algo assim que eu me recordo. Aí isso aqui é um acobertamento ecológico. Aí eles vão divulgar, eles começam a divulgar uma série de informações pela metade, e a gente fica sendo envolvido por um discurso, uma narrativa que é mentirosa. Jocinha, você acredita em ET? Não, eu não acredito em ET. Não há necessidade de acreditar em ET. É uma questão lógica de manutenção, de percepção e de observação de como o universo ele é constituído. Seja com naves, com seres tripulantes em naves, com seres extraterrestres aparecendo em portais, com seres extraterrestres parecidos com seres humanos. Do Popol Vuh aos Vedas, dos Vedas ao Atrahasis, do Atrahasis de Noé, ou de Napistrim, passando pelos livros ocultos e secretos, até mesmo do conhecimento upanishádico, chegando nos escritos de Hermes, todo o Mahabharata, o Ramayana, a mitologia sumeriana, egípcia, tibetana, asiática, finlandesa, aí por aí vai. Tudo isso aqui está cheio de notícias de seres que são de fora. E ninguém tem a ousadia de questionar o sistema, porque esse sistema corrupto, nojento, nefasto, composto de mentes salafrárias, criminosas, descabidas, debochadas, fazem assim com a cara do ser humano, como se estivesse querendo rir da cara do ser humano e debochar, né? Dizendo assim, vocês são imbecis. A gente coloca a notícia e a narrativa que a gente quiser, porque vocês são idiotas, vocês seres humanos, então a gente vai mostrar uma luz fosca do Três Diatras, que não tem nada a ver, ninguém engoliu aquilo. Aí um cara com um telescópio lá na Califórnia e também na China, comprou um telescópio de quinta categoria, apontou para onde estaria o Três Diatras, aí mostrou um troço muito mais verificável, muito mais verídico, verossímil, do que aquela imagem tosca de uma esfera meio de uma nuvem e que não dá para enxergar nada. Aí agora eles estão afirmando que é um cometa e ninguém mais fala mais disso. Isso eu não engulo. Eu posso estar errado na minha perspectiva, eu não engulo isso aqui. Isso é desproposital. Isso é um crime. Em 1958, um fazendeiro do Rio Grande do Sul foi abduzido. Ele foi levado para uma nave no planeta aqui da galáxia. Isso aqui é uma história real. Está documentada, inclusive, em cartório. Chegando lá, ele viu uma civilização muito avançada, ou algo parecido com isso. Os extraterrestres que estavam com ele tinham um formato humano. Disseram para ele, isso aqui é o futuro da Terra. Nós trouxemos você aqui para você, quando voltar para o planeta Terra, o seu planeta natal, você conta o que você viu. Aí o cara, além de voltar com as informações do que ele viu, ele volta com a mente diferente, porque um homem fazendeiro que não tinha concluído nem o primeiro grau, o nome dele, agora me lembrei, o nome dele é José Benides da Silva, ou Benevides da Silva, alguma coisa assim. Não, Bendito da Silva, José Bendito da Silva. Aí o José vem e volta para a Terra, passa algum tempo lá fora, aí volta ele escrevendo esquemas matemáticos, figuras e símbolos que para um homem que nunca tinha concluído o primeiro grau, aquilo era muito avançado, mas ele volta porque ele escrevendo aquilo. Aí isso nunca foi noticiado na história midiática e civilizatória. E aí? Aí a gente... ninguém tem como provar. Aí o coitado do Zé, hoje já idoso, acho que ainda está vivo ainda. Ninguém acredita na história dele. A sua vida toda, falando, ele tornou público isso, mas ninguém deu crédito, porque o sistema não dá crédito. Aí você liga ao YouTube e algumas redes sociais, aí as pessoas fazem a seguinte coisa. Bom,
E todo mundo pensando que o 13 Atlas é uma nave. Não é, é um cometa. Você que se iludiu pensando que era uma nave. Não é, é um cometa. Não tem característica de ser uma nave. Onde os grandes astrônomos de verdade sabem que é algo não natural. Aí tem uma série de pessoas que são previamente escaladas para afirmar que o 13 Atlas não pode ser reconhecido como algo produzido por uma inteligência não humana. E vocês vão ouvir o seguinte daqui a algumas semanas. O 13 Atlas não existe. Ou então, o 13 Atlas foi um erro de observação dos cientistas. Ou o 13 Atlas é um cometa que tem um padrão diferente de todos os demais. Mas não pode ser admitido que ele seja tripulado ou que tenha alguma coisa dentro dele. Eu vou, antes de passar para uma série de outros fatos que eu enumerei aqui para falar para vocês, eu mesmo entrei numa espécie de mergulho espiritual junto com uma série de artifícios psicológicos, né? Do ponto de vista da concentração mental, da introspecção, uma espécie de desdobramento que fiz. E nesse desdobramento, o que eu percebi? Que esse tal de 13 Atlas tem vida própria, que ele representa o final de um ciclo da humanidade, e eu já falei umas 4 lives atrás, que para mim, eu até botei no Instagram também, que o 13 Atlas representa uma espécie de primeiro momento do final do isolamento da Terra, portanto já é início da chegada de Sofia ou de seja lá quem for. Então, assim, qual é a questão que a gente precisa ficar atento? O 13 Atlas é uma espécie de mecanismo vivo, orgânico, é uma nave antiquíssima, na percepção que eu tive. Eu posso estar errado? Posso. Você tem como provar? Não, mas eu não estou enganando. Eu estou dizendo a minha opinião, e ela é eivada de erros. Mas do que eu pude perceber, se eu não estiver criando nenhuma fantasia na minha cabecinha, esse 13 Atlas é um artefato extremamente antigo e que tem como função monitorar e analisar certos aspectos da realidade dos planetas. É o que eu percebi. Mas o discurso vai ser outro. Todas as pessoas que falaram o que eu estou acabando de dizer aqui vão ser ridicularizadas. Eu mesmo sei que serei ridicularizado com esse tipo de informação, mas eu não tenho medo de dizer o que eu penso. Nunca tive, né? Então, há um acobertamento ufológico. O que é fato, o que é documento. A conclusão científica atual é de que todas as investigações sobre o UAPs, ou OVNIs, ou ETs, ainda não são conclusivos. Eles são mentirosos. Porque desde 1954, o presidente americano, que estava no deserto de Nevada, junto com a cúpula do exército e um emissário da Igreja Católica, viram 3 naves descendo. Isso está em documentação pública nos Estados Unidos. Quem quiser acessar, pode acessar pelos sites aí americanos. Aí o presidente americano estava ao lado da cúpula do exército, mais esse emissário do Vaticano, 3 naves descem, algumas figuras estranhas começam a andar em direção ao presidente americano. O presidente americano e a cúpula do exército falam com esses seres entram em comunicação com eles. Aí o presidente americano olha para o emissário do Vaticano e diz: não conte nada para o Papa, não, que você está vendo aqui, que isso aqui você não pode dizer, não. Então, assim, nós estamos sendo distraídos, enganados, iludidos, mas há uma distração proposital em cima do próprio 13 Atlas? É óbvio que lá fora
seja na nossa galáxia, em outras galáxias, no universo, é óbvio, é inevitável que há vida inteligente lá fora. Somente uma criança não, cara, isso é uma ofensa para a criança. Somente uma pessoa deliberadamente com más intenções vai dizer que não é possível que haja vida fora da Terra. Isso é de uma maldade, de um grau de desinformação muito grande. Todo mundo sabe que existe vida lá fora, mas ninguém aqui na Terra vai dizer assim, olha, vamos começar a abrir o verbo. Eles tentaram fazer isso há uns 3 anos atrás com um grupo de notáveis, mas recuaram e recuaram por quê? Porque eles pensaram, não, o ser humano não pode saber ainda, quanto mais a gente conseguir deixar a raça humana presa a esse circuito aqui, melhor para a gente dominar. E há uma coisa muito óbvia que está em jogo, muito óbvia. Vocês sabem o que começa a ruir se a gente começa a perceber a presença de naves e de seres extraterrestres aqui na Terra? Eu vou dar um doce para quem adivinhar o que começa a ruir aqui na Terra se essas naves ou seres de fora aparecerem. Vamos lá. A crença e o monopólio religioso sobre a mente das pessoas cai. A crença e o monopólio ideológico político sobre autoridades também vai cair. A própria ciência materialista, que tem lá suas utilidades, também vai cair. O sistema cai, pessoal. Eu vou dizer um fato que aconteceu comigo 2 semanas atrás. Eu sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte e sempre que eu posso, eu me reúno com amigos meus da época de filosofia na Universidade Federal. A gente se reúne lá mesmo, no centro, no departamento, para bater papo, conversar sobre filosofia. E já estava o burburinho do 3 e Atlas, né? Aí uma pessoa, uma mulher lá, disse, eu estou horrorizada. Aí a gente olhou para ela, por quê? Eu estou nervosa. E essa pessoa, essa menina, ela é estudiosa, ela estuda também ocultismo, ela estuda espiritualidade, ela faz yoga, ela estuda sobre chakras, ela estuda mitologia, inclusive, ela tem um trabalho dentro do departamento de filosofia ligado à mitologia e outras temáticas lá. E ela, nervosa, ela quase surtou na reunião da gente. A gente olhou para ela assim, mas fulana, por que essa reação? Não, porque os ETs agora vão atacar e destruir a Terra. Não pode, isso não existe. Aí ela, com todo o cabedal de conhecimentos que ela tinha, por medo, porque a primeira reação dela foi perguntar a mim e a outro amigo meu se aquilo era possível. E a gente disse, olha, é possível. E ela estava e está com medo. Nós não estamos preparados para o que está por vir.